O Bitcoin está subindo aí em disparada e se você pretende comprar Bitcoin agora, calma! Não faz essa besteira antes de assistir esse vídeo, então vem aqui comigo. Já faz alguns meses que o Bitcoin ele vem buscando aí uma sequência de altas, né? E recentemente a gente teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin por parte da SEC, então tudo isso movimentou muito aí o mercado de criptomoedas e fez com que, obviamente, a gente tivesse uma demanda maior em relação ao Bitcoin e fizesse também com que essa criptomoeda ela acabasse se valorizando. Porém, não é só isso que está acontecendo, talvez você já saiba o que está acontecendo, talvez não, mas o que eu quero te falar aqui nesse vídeo é sobre o halving. Será que é o momento ideal de comprar agora Bitcoin? Será que não é? Então aqui nesse vídeo eu vou te falar sobre o halving, o que é esse evento e quais são as possibilidades que podem acontecer após o halving. E aí, será que a gente compra Bitcoin agora? Ou será que a gente espera um pouquinho? Uma das primeiras coisas que precisa ficar claro é que existe a lei da oferta e da demanda. Então, de forma muito sucinta, o que é isso? Quanto maior for a demanda por determinado ativo, produto ou serviço e menor for a oferta que existe desse mesmo ativo, produto ou serviço, maior tende a ser o preço dessa determinada coisa aqui, tá? Então, isso é algo que a gente precisa entender e isso precisa estar claro para que você entenda os próximos passos que eu vou te explicar aqui. Então, se você já conhece a história de Bitcoin, você deve saber que quando Satoshi Nakamoto ele criou os Bitcoins, né? Ele criou uma quantidade específica, uma quantidade finita de Bitcoins. Então, a gente tem aí 21 milhões de Bitcoins que vão ser gerados até o ano de 2140. A partir dessa informação, a gente já entende que nós não temos uma infinidade de unidades de Bitcoin. Então, aí já entra o primeiro ponto sobre essa relação da oferta e da demanda. Temos uma oferta limitada de Bitcoins. Outro ponto que você precisa entender é em relação à mineração dos Bitcoins. Então, o que é essa mineração? A gente precisa entender que os Bitcoins, eles são gerados através da mineração e de uma forma muito fácil, muito resumida, né, sem ser técnica aqui, a mineração é como se grandes máquinas, grandes computadores, resolvessem problemas matemáticos. A partir da resolução desses problemas matemáticos, são criados os Bitcoins. Tá, Luana, mas até agora eu não consegui entender o que o halving tem a ver com tudo isso que eu tô falando, eu também não consegui entender o que a alta do Bitcoin tem a ver. Calma. Eu vou chegar lá. A questão é que, como forma de recompensa, os mineradores eles são pagos com frações de bitcoins. E o halving nada mais é do que a redução do valor em Bitcoin pago para esses mineradores. Então agora você já sabe o que é o halving. Vamos na parte do passado, né? Então olha só, o primeiro halving ele aconteceu em novembro de 2012. Então até novembro de 2012 os mineradores eles ganhavam 50 unidades de Bitcoin a cada lote de Bitcoin minerado. Em novembro de 2012 houve o primeiro halving. Então a gente teve uma redução pela metade. Então esses mineradores, eles não ganhariam mais 50 unidades de Bitcoin por lote minerado, e sim 25 unidades. Naquela época, tudo era muito novidade. Imagina, 12 anos atrás existia uma grande resistência, até hoje ainda existe, né? Mas se até hoje ainda existe, mas imagina 12 anos atrás, uma certa resistência sobre moedas digitais. Bom, agora o valor pago, a remuneração paga por mineração vai reduzir, então qual será o impacto que isso pode trazer para a cotação das criptomoedas aí do Bitcoin, né? Então, o que aconteceu? Aí a gente já começa a entender o que ocorre após o halving. Logo depois, então, um ano depois do primeiro halving, o que a gente teve foi uma valorização em mais de 10.000% do Bitcoin. Vamos para o próximo halving, 4 anos depois, que aconteceu aí em julho de 2016. Então, esses mineradores que ganhavam 25 unidades de Bitcoin por lote minerado, eles passaram a receber 12,5 unidades de Bitcoin por lote minerado. E aí, o que aconteceu depois desse evento? Os Bitcoins, eles se valorizaram um ano depois 270%. Próximo evento que aconteceu, que foi em maio de 2020. Essa época, provavelmente, você deve lembrar, porque a gente estava vivendo uma loucura global aí, né? Então, por conta dessa história toda de pandemia, mas a gente teve mais um evento do halving. E aí, a remuneração de 12,5
ela caiu pela metade, então foi para 6,25 unidades de Bitcoin por lote minerado. E aí o que aconteceu um ano depois? Valorização do Bitcoin em 500%. E a gente tem mais um evento de halving que vai acontecer agora em abril de 2024. Então percebe que não é só os mineradores que estão recebendo menos Bitcoin, porém, existe uma grande questão por trás dessa história toda, por trás desses eventos, que são menos moedas que estão sendo disponibilizadas em circulação. E quanto menor for a oferta de determinado ativo, produto ou serviço, aquilo que eu falei lá no início do vídeo, a tendência é que quanto maior a oferta, porém uma demanda elevada nesse ativo, a tendência é que haja uma valorização do preço desse ativo. Nós temos aí um conjunto de situações que estão acontecendo. Então, recentemente, a aprovação por parte da SEC de vários ETFs de Bitcoin, que isso também faz com que gere uma maior demanda pelas criptomoedas, né, pelo Bitcoin. Na sequência, a gente tem esse evento do halving que está se aproximando, muitas pessoas que já conhecem o Bitcoin, já entendem como é que funciona o halving, já esperam que haja, logo após o evento, uma valorização da criptomoeda, né? E também o que é importante a gente mencionar aqui? Menos moeda em circulação, questão da oferta e da demanda, porém, um ponto importante, apesar do Bitcoin já existir há muitos anos, há mais de uma década, tem muitas pessoas que só começaram a ouvir falar de Bitcoin agora, recentemente. Então, por exemplo, a primeira vez que eu comprei Bitcoin, que eu investi em Bitcoin, foi em 2018, se eu não me engano. Eu lembro que eu paguei muito barato aí no Bitcoin, sempre carreguei a minha posição, nunca vendi. Na verdade, eu realizei uma venda só para testar na época como é que funcionava, porque como eu tinha pago muito barato e estava sempre se valorizando, eu realizei uma venda para entender como é que funcionava, porque eu acho isso importante. E depois carreguei aí os meus ativos, não me desfiz. Quando teve grandes quedas, segui fazendo aportes, fiz também aportes em momentos que estava em alta o Bitcoin. Então hoje eu tenho um preço médio bem interessante. Estou feliz, mas isso não representa um valor muito grande da minha carteira de investimentos. Então também é algo que, caso eu perca eventualmente, não vai ser algo que vai me prejudicar. Então essa relação é importante a gente entender. Mas tem um outro fator, né? Pra gente que investe há mais tempo em criptomoedas, em Bitcoin, a gente entende sobre esses eventos, nós sabemos que tem muitas pessoas novas chegando agora e tem aquilo que nós chamamos de FOMO, que é o Fear of Missing Out. E está acontecendo um FOMO gigantesco agora, porque são mais pessoas ouvindo falar de Bitcoin, de criptomoedas, vendo que a moeda está subindo, está disparando a cotação, então é um monte de gente querendo comprar. Será que agora é o melhor momento de comprar? Bom, o que a gente pode dizer? Que a gente tem aqui eu vou botar aqui na tela, que a gente tem um termômetro sobre a relação entre o medo e a ganância. Qual é o melhor momento da gente comprar um determinado ativo? Quando esse termômetro está no vermelho. As pessoas estão com medo, então são mais pessoas vendendo, menos pessoas comprando. Isso faz com que a cotação desse ativo ela caia. Então são momentos interessantes se a gente acredita na tese desse ativo para a gente comprar essa criptomoeda. No caso, a gente está falando aqui do Bitcoin, né? E quando que seria talvez o pior momento para a gente investir em determinado ativo? Quando esse termômetro está no verde. E neste momento o termômetro está super no verde, a gente vê aí que é o sentimento de ganância, né? Então tá todo mundo muito otimista, tá todo mundo querendo comprar muito, muitas pessoas falando sobre esse assunto. O que eu posso te falar? Que a minha posição em Bitcoin, ela tá ali montada, ela tá crescendo, tá aumentando, eu não estou aportando mais em Bitcoin nesse momento. Então eu não estou comprando mais Bitcoins. Talvez se você já tenha Bitcoins, eu te recomendo que você faça o mesmo que eu, mas aí a decisão é de cada um, tá? A questão é, se você nunca comprou Bitcoins, se você não tem isso em carteira, se você desconhece o mercado, não recomendo que você entre agora. Até pelo fato de que, assim, historicamente, após o halving, a gente teve ou uma lateralização. O que isso significa? Que depois do halving, do evento ali, né, a cotação ela ficou estável, por vezes até acabou tendo uma queda no preço do ativo. Por que isso acontece? Por dois fatores. O primeiro fator, o mercado muitas vezes já precifica as coisas que vão acontecer lá na frente. Então essa alta de agora
pode ser que seja uma precificação no que vai acontecer lá na frente. Então já está dito ali no preço dos bitcoins, né? Então quando o halving acontecer, talvez não suba mais. Pode ser que até caia, porque muitas pessoas aí vão realizar o seu lucro, tá? Então isso é importante a gente entender. O que a gente pode esperar? E, historicamente, após esses eventos, a gente viu que às vezes pode ter apresentado uma queda ou lateralizado, porém, um ano após o evento, a gente viu sim uma valorização da moeda. E sempre após o evento, né, quando a gente pega de um evento até o próximo evento, vamos supor daqui a 4 anos que vai acontecer de novo, nunca é menor a cotação do que o último evento. Então, se você tiver disponibilidade para ir fazendo aportes regulares aí na criptomoeda, no Bitcoin, durante esses 4 anos, isso também não representar um valor muito expressivo da sua carteira, recomendo aí que seja no máximo 5% da sua carteira, o que vai acontecer, né? Se você tiver essa possibilidade, certamente a gente vai ter a valorização da criptomoeda. Mas se você quer aportar agora e que quiser ter um super retorno daqui 1, 2, 3 meses e achar que seu patrimônio aí ele vai duplicar logo depois do evento do halving, eu sinto em te informar, mas não é isso que vai acontecer. Na verdade, eu poderia dizer que sim, vá, compre muito, porque daí quanto mais gente comprando, mais eu vejo ali o Bitcoin subir, é muito bom para minha carteira, né? Mas se eu pudesse te dar uma sugestão bem sincera, seria essa que eu estou te passando agora, né? Cuidado com o FOMO. Mas se você não se incomoda, vida doida aí, né? Tudo bem, então faça aí o seu aporte, porque sempre depois dos eventos, como eu já mostrei aqui, historicamente a moeda sobe. Esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, aproveita para se inscrever e me conhecer aí também nas outras redes sociais.